Pronto? Vamos conversar, pessoal. Só um instante, tá? Esse celular não vai me ver, não. Aqui tá no lugar. Tá. A ligação em cima do Marabá tá forte. Quem começa é João da Paz. O dono da empresa. Tem que dar um play na transmissão. Marquinhos Guarabá, cumprimento toda a imprensa falando de televisada. Seja bem-vindo ao Campinense Clube, você que foi artilheiro do futebol, vestiu a camisa rubro-negra. Mas primeiro nós queremos saber como vem Marquinhos Guarabá agora como gerente de futebol. Boa tarde a todos. É uma experiência nova, né? A gente teve uma história bonita construída aqui no Campinense. Fomos bicampeão, conseguimos acesso para a Série B em 2008, né? Tendo um ano praticamente perfeito. E recebi o convite do nosso presidente William Simões e não pensei duas vezes, né? Sabemos que é um grande desafio, por nunca ter tido a experiência de exercer essa função em outro lugar. Mas acredito que os anos que eu vivi dentro do futebol, que foram 16 anos, me dão a credibilidade de poder iniciar esse trabalho. Mesmo porque para tudo na nossa vida existe a primeira vez, né, gente? Então, eu estou tranquilo, sei da minha responsabilidade, estou procurando sempre estar buscando orientações, novidades, tendo um diálogo, né, com o presidente, para que a gente possa dar sequência nesse trabalho de uma forma positiva. Ô Marabá, é um sonho realizado, porque eu lembro muito bem quando você saiu em 2012 aqui do Campinense, você falava que queria trabalhar nos bastidores aqui do Clube Rubro-Negro. Você não deixa de ser ídolo, né, dentro de campo, apesar de ter vestido as cores do 13 também. É um sonho realizado ser gerente de futebol do Campinense? Com certeza. A minha família, na verdade, sempre me perguntava, né, porque eu sempre acompanhei todos os jogos, né, agora jogos televisionados eu sempre estava acompanhando, né? E sempre, principalmente a minha esposa, ficava perguntando, mas tem uma paixão por esse clube diferente. Eu falei, a minha história ela ainda não acabou. Eu brincava com ela, né? E realmente, né, falando de uma forma séria, eu não esperava esse convite nesse momento, mas se a oportunidade veio, eu não pensei duas vezes, né? Pelo carinho. E o que é que eu vou procurar fazer? Procurar fazer um trabalho com transparência, gente. A gente sabe que no futebol hoje é difícil isso. O futebol hoje é movido a esquema e a negócios, né? E eu vou procurar fazer um trabalho com transparência, procurar fazer um trabalho com honestidade e procurar trabalhar com lealdade com o nosso presidente, né? Para que a gente possa dar sequência no ano vitorioso de 2017. Marabá, qual vai ser a sua parcela de contribuição com relação à montagem do elenco? A gente sabe que o Campinense tem uma base já, alguns jogadores anunciados. Como é que você chega com relação a essa parte aí de contratações? Bem, o presidente, quando nós conversamos sobre a minha contratação, uma das coisas que ele me pediu e me deu foi a autonomia de participar dessas situações. Então, o que houve foi uma troca de informações, tanto comigo, com o presidente e com a nossa comissão, né, que envolve o nosso treinador Paulo Fognani e o nosso auxiliar técnico Fernando. Então, todos os nomes que chegaram para a gente, nós procuramos analisar, estudar, fazer um raio-x, na verdade, né, de onde o atleta estava, como ele estava, se estava jogando, quantos gols fez, para que a gente não possa contratar no escuro, né? Então, esses jogadores que hoje se encontram dentro de, digamos, contratações do Campinense Clube, foram jogadores estudados e de extrema responsabilidade, minha, do presidente e da nossa comissão. Você tem uma história longa aí no futebol e sempre foi acostumado a resolver dentro de campo. E agora está numa função mais de retaguarda, nos bastidores. E você já teve essa experiência do futebol dentro e agora fora de campo. Você acha que é uma função mais fácil ou mais difícil agora nos bastidores? Eu acho que é mais difícil. Difícil porque lá dentro, pelo menos, a gente de repente estava jogando, né? Uma coisa não estava dando certo ali, você chama uma responsabilidade. Aqui fora, a responsabilidade é muito grande pelo fato de você estudar os nomes a serem contratados. Vai existir erros? Vão existir, porque existem em todos os lugares, mas a gente está procurando e pensando em ter a nossa parcela de erro a mínima possível, entendeu? Então a gente está sendo bem criterioso, né, em relação a isso. Nós também temos que ser sinceros, trabalhar dentro do orçamento hoje que o Campinense tem, mesmo porque o presidente está procurando fazer o pagamento em dia,
e nós não queremos fugir da nossa realidade. Então, são situações que precisam ser estudadas, analisadas com carinho, com calma, entendeu? Tanto pela comissão como pela nossa diretoria, que diz respeito a mim e ao presidente em relação às contratações. Marcos, boa tarde. Considerando boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Nessa nova função, você que já conhece também, né, o Campinense. E veja, o Campinense, inclusive, teve essas contratações iniciais, desses dois jogadores. Houve também a probabilidade de contratar também o Marcelinho Paraíba, que acabou não acontecendo. E quais são os critérios, realmente, que a direção passou para você exatamente em relação a essas novas contratações? Exatamente para ter esse cuidado em divulgar também nomes, para que não haja controvérsias? Isso, exatamente. Houve a situação com o Marcelinho, eu sinceramente não posso entrar muito nesse assunto porque eu não estava aqui. Eu meio que cuidei pouco desse assunto em relação ao Marcelinho, porque estava sendo tratado diretamente pelo presidente. Mas dizer aquilo que nós já falamos, né? O presidente já deu já divulgou uma nota em relação a isso, já deu entrevistas em relação ao caso do Marcelinho, mas é um fato superado quanto à questão do Marcelinho, né? Que ele possa seguir a vida dele, trata-se de um grande atleta, não podemos também dizer que agora porque não está conosco que nós vamos denegrir a imagem dele, pelo contrário, é um cara que tem história no futebol mundial, né? Então a vida dele segue para lá, ele que procura os seus horizontes e o Campinense Clube continua, né? E nós estamos tendo justamente esse cuidado para que a gente não possa cometer nenhum tipo de situação parecida com essa. Então nós temos procurado guardar, vou dizer para vocês que nós temos já 27 atletas praticamente fechados, juntando com os que permaneceram, mas por ainda existirem algumas situações a serem resolvidas, nós vamos guardar esses nomes apenas para apresentação, ou no mais tardar na sexta-feira. Marcos, você sem dúvida vai ser um mediador entre os interesses da diretoria do Campinense e dos interesses dos jogadores. Ter sido jogador de futebol facilita um pouco mais nessa negociação? Com certeza, isso foi uma das coisas que me motivou a vir. Porque até um tempo atrás, 3, 4 anos atrás, eu estava daquele lado. Então a gente tem uma noção mais ou menos daquilo que irrita o jogador, daquilo que de alguma forma traz desconfiança. O que a gente percebe que o jogador fica chateado dessas coisas? É com a mentira, entendeu? Então o que eu vou procurar fazer? Um trabalho transparente. Eu não sou salvador da pátria, não sou ninguém que vou vir aqui contar a história. Eu vou procurar apenas fazer o meu trabalho de uma forma digna, honesta e principalmente procurar ser transparente. Quando for para dizer sim, sim é sim, quando for para dizer não, não é não. Entendeu? Então, esse relacionamento, pelo fato de ter vivido no futebol há poucos anos atrás, vai facilitar, porque digamos que aí ainda fale um pouco da língua dos boleiros, né? Então, você chegar a conversar tudo com respeito, tudo dentro de uma disciplina, eu sabendo o meu posicionamento, o atleta sabendo onde ele está também, para que a gente possa sempre buscar o crescimento do Campinense Clube. Silas. Marquinhos, com relação àquela lista que foi divulgada antes, logo quando o clube foi eliminado na Série D esse ano pelo presidente, alguns jogadores já foi divulgado que não permanecem, e eu queria saber com relação aos demais, você já tem feito algum contato com esses atletas? Todos estão garantidos? Porque se especulou essa semana que o Joécio estaria indo para outro clube. Tem alguma coisa definida? Não, em relação a esses atletas que permaneceram, todos eles estão confirmados para a temporada 2017, né? Houve a situação do Chicão, do Everaldo, né, do Vanger, né? Se eu não me engano, foi esses 3 jogadores. Reginaldo Júnior. E Reginaldo Júnior, né? Que de alguma forma nós entendemos, estudamos, conversamos e achamos por bem dar oportunidade dos jogadores seguirem em outra situação. Respeitamos, agradecemos os serviços prestados pelos atletas, mas entendemos que era uma hora de uma mudança, né? Mesmo porque viemos de uma Série D onde não conseguimos o acesso e precisávamos de alguma forma mudar. E achamos por bem fazer essa situação junto com a nossa diretoria e nossa comissão. Ô Marabá, surgiu uma notícia ontem de 2 especulações, né, para o Campinense para 2017. O do atacante Assisinho e do volante Pio. O que é que tem de verdade nisso? Não, quanto a esses jogadores, não, pelo contrário, não houve nem sondagem. Isso aí eu posso afirmar para você, porque a gente sabe que no mundo do futebol existem, principalmente nesse momento das contratações, muitas especulações. Mas quanto a esses 2 nomes aí, não foi nem ventilado aqui conosco essas contratações.
com relação àqueles jogadores do Asa, que inclusive deram uma entrevista, né? Alex, Travasso, Gilmar. É aquilo que eu te falei, João. A gente está com alguns atletas já confirmados, com contratos assinados, mas existem algumas pendências. E pelo bem de preservar o clube, como a nossa colega colocou aí, para evitar de repente alguma situação que porventura ainda falta resolver, questões mínimas, a gente está procurando guardar todos os nomes, mesmo aqueles que já assinaram o contrato, que já foram boa parte praticamente. Faltam alguns jogadores ainda que realmente falta resolver alguns detalhes, mas eu acredito, João, que daqui para sexta-feira, quem sabe, a gente possa estar trabalhando alguma situação. Não é uma certeza, se não for na sexta, vai ser na segunda, porque de segunda não passa, né? Até porque isso está mais perto do Faro, está perto do Ronan. É verdade, o Ronan é um grande jogador, realmente houve um contato da diretoria do Campinense, através da minha pessoa, com o atleta, mas ainda vamos aguardar até segunda-feira para ver o que a gente resolve, né? Esses contratos que você disse que estão firmados, isso é na expectativa da participação também no Brasileiro da Série D? Isso. Todos os contratos que nós estamos fazendo são contratos de 1 ano, né? Porque nós estamos procurando montar um grupo dentro do perfil que o nosso treinador nos pediu, né? Que vem nos indicando, onde nós juntos estamos trabalhando, analisando, para fazer uma temporada. Então, sabemos também que não vai ser um elenco fechado até o final da Série D. De repente você vai precisar uma peça aqui, outra ali para ajustar, né? Mas nós queremos sim, claro, vai depender muito dos resultados também, manter já esse início de pré-temporada, né? Esse início de temporada, os jogadores até o final. Marabá, você teve aqui passado recente aí como jogador, foi um processo do clube aí, inclusive com história, e hoje volta. Eu queria que você fizesse uma avaliação da estrutura que você encontra hoje comparada com aquela de 2008, por exemplo. Um jogador hoje chega aqui no Campinense, ele encontra uma estrutura bem melhor daquela que vocês tinham, e isso também favorece um trabalho mais vitorioso? Com certeza. Uma das coisas dos elogios que eu fiz quando eu vim aqui na final da Copa do Nordeste ao presidente foi justamente esse. Toda essa estrutura nova que o Campinense Clube está dando, né? Nós sabemos, eu tive aqui em 2003, que era muito pior do que em 2008, né? E hoje você vê uma estrutura no mínimo, um clube de Série B, né? Você vê uma sala de imprensa, você vê a sala de diretoria, supervisor, você vê um alojamento como esse aqui de primeira qualidade, onde oferece todas as condições para o atleta, inclusive se quiser morar aí, né? Temos toda uma situação de quartos, aqui é um hotel praticamente, entendeu? Um hotel de 5 estrelas. Acredito que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de subir lá, e hoje é uma realidade. Os vestiários são coisas muito bonitas, bem preparadas, e acredito que o Campinense Clube tem crescido, tem melhorado. Você vê essa nova estrutura do alambrado, e eu acredito que o trabalho que o nosso presidente, o William Simões, tem feito é um trabalho muito proveitoso. Com relação a 2 jogadores, o Roger Gaúcho e o Negrete, que a diretoria do Náutico disse que tem interesse em manter o atleta para a temporada que vem. Existe alguma conversa? Esses 2 atletas voltam? O Roger, nós ainda estamos resolvendo algumas situações, porque é um jogador que tem contrato, né? A situação do Negrete é um pouco mais complicada, porque há interesse do Náutico que o jogador fique, mesmo o jogador tendo contrato com o Campinense, e o presidente já esclareceu isso também aqui para vocês. Nós não estamos aqui para atrapalhar a vida do atleta, porque em primeiro lugar é necessário que o atleta queira permanecer com a gente. Não adianta nós forçarmos uma situação e deixar o atleta descontente. Então vai ser uma situação que nós vamos conversar, vamos chegar a um denominador comum para ver se o que de fato o Campinense também possa sair ganhando alguma coisa em relação a isso. Mas acredito que a situação do Negrete é um pouco difícil para o retorno dele. Ô Marquinhos, em relação à sua relação com a torcida do Campinense, a gente sabe que sempre foi uma relação muito boa, inclusive muito recentemente o grupo de torcedores bancou uma passagem para você vir acompanhar um jogo do Campinense. Você falava da Copa do Nordeste, eu lembrei. E a figura do gerente de futebol, quando as coisas estão dando certo, geralmente ele não é lembrado, mas quando as coisas começam a dar errado, a torcida cai muito em cima dessa figura. Como é que você espera que seja o seu relacionamento com o torcedor do Campinense a partir de agora, você enquanto gerente de futebol? Na verdade, a gente sabe desse carinho, desse respeito, né? Mas é como eu te falei no início, eu sei da minha responsabilidade, eu sei que eu vou ser cobrado, eu sei que nem tudo serão flores, vai existir um momento da cobrança, e eu vou ter que ter maturidade para lidar com isso.
Foi uma história bonita, foi uma história construída como jogador. Agora, como dirigente, eu vou ter que procurar iniciar da estaca zero para ganhar confiança, para ganhar credibilidade com o torcedor. Mas nós sabemos o que é o futebol. Você pode ter sido ídolo, você pode ter feito o que for. Nós temos grandes exemplos aí, eu vou citar um bem aqui, como Roberto Dinamite, presidente do Vasco, um ídolo eterno da torcida vascaína, né? Mas que fez uma gestão meio complicada lá e por isso acabou queimando um pouco com o torcedor da imagem. E eu vou procurar fazer aquilo que o torcedor gosta. É o quê? Dar resultados. Como dar resultados? A minha forma de dar resultados é procurando oferecer uma qualidade de trabalho boa, né, para os atletas, procurando estar no dia a dia, conversando, sabendo aquilo que está acontecendo, unindo o grupo, fazendo esse elo de ligação, como você falou, entre diretoria e jogadores, para que aí assim a gente possa ter um grupo coeso, um grupo fechado e, consequentemente, tudo isso acontecendo, meu amigo, eu tenho certeza que os títulos virão. Ô Marquinhos, o Campeonato Paraibano é a bola propulsora justamente de todas as competições, porque se não conquistar um campeonato um vice, se pede no futuro, fala para o Campeonato Nordeste, Copa do Brasil, Série D, não agora para 2017, mas para o futuro. A preocupação do Campinense justamente é essa. Está um tricampeonato que vai ser muito procurado pelos outros clubes que estão se fortalecendo para isso. E, além do mais, nós sabemos de antemão que a cobrança maior da torcida, para que se esqueça um campeonato que é importantíssimo, esse Campeonato Paraibano, mas busca mais falar uma Série D. O Campinense criou de bandeira justamente uma ida para a Série C do Campeonato Brasileiro, por falta do treinador que foi fraco, justamente um treinador muito incompetente de escalar o time. Então nós sabemos de antemão que o Campinense precisa de uma Série C para rechear seu calendário. Exato. E aí, esse elenco que o Campinense está contratando e vai apresentar é o elenco que vai buscar a Série C? Isso, com certeza. É como eu te falei, a responsabilidade é nossa na montagem do elenco e nós pensamos durante toda a temporada, né? De janeiro, de dezembro de 2016 até setembro, que nós esperamos que seja até o último jogo do nosso acesso para a Série C. Como eu pontuei para você, vai existir algumas situações em que a gente vai ter que trocar uma peça aqui e outra ali, mas nós queremos sim ter uma base para chegar tanto no Paraibano, quanto na Copa do Nordeste, como na Copa do Brasil e principalmente na busca pelo acesso. Nós não vamos abrir mão de nenhuma competição, né, mesmo porque o Campinense Clube está em busca de uma situação muito proveitosa, de uma situação agradável, que é a busca pelo tricampeonato. A Copa do Nordeste, nessas 4 edições aí que tiveram, né, o Campinense foi campeão em uma e vice na outra, né? E na Copa do Brasil, enquanto nós pudermos ir avançando, porque nós sabemos a realidade também, não adianta nós ficarmos aqui querendo nos enganar, até onde nós conseguirmos ir, de repente podemos chegar até numa final, ninguém sabe, é muito, muito relativo, depende muito do que estiver acontecendo. E principalmente, onde nós não vamos abrir mão mesmo, nosso foco principal é o acesso para a Série C. Marquinhos, nesse mês está acontecendo a Copa do Nordeste Sub-20. Falar com você há 2 semanas atrás, você disse que vai dar uma prioridade a mais à base do Campinense Clube, até porque esse time que está jogando a Copa do Nordeste Sub-20 é uma mescla com a do CSP. Como é que você deu uma ideia para o Campinense realmente com a base? O que eu penso é o seguinte, o Campinense Clube hoje é um clube grande, é um clube que tem referência, é um clube conhecido, e todos os clubes conhecidos, onde a gente tem, de alguma forma, buscar bons exemplos. Os times e as equipes que nos dão bons exemplos hoje do futebol brasileiro, eles trabalham com a categoria de base. É uma ligação. Então, por exemplo, nós temos um elenco de, vamos dizer, 30 jogadores. É inadmissível que a gente não esteja jogadores da nossa base fazendo parte do nosso elenco principal. Por quê? A base é onde nós teremos um retorno futuro, é onde pode nos dar uma condição financeira lá na frente, nós prepararmos esses jogadores, entendeu? Então, passando esse primeiro momento aqui de apresentação, de organização, né, do futebol profissional aqui, do início da competição, nós vamos sim sentar com o departamento amador nosso, vamos rever, vamos ver aquilo que precisa ser mudado de fato, para que a gente possa profissionalizar essa área. Não vamos abrir mão disso, isso foi uma das coisas que eu coloquei para o William, que é necessário, é fundamental, entendeu? A categoria de base hoje é, digamos, um coração de um time profissional, porque é de lá, meu amigo, que aparecem joias preciosas para que no futuro o clube possa ter um retorno financeiro lá na frente. Marquinhos, eu acredito que seu relacionamento com ele tenha sido muito pequeno até então, mas a preço de hoje, como é que você definiria que o Paulo foi antes?
O Paulo, pelas informações que eu tenho, cara, é um bom treinador, é um treinador altamente atualizado, teve uma Série C muito boa pela equipe do Asa, e pelo que nós estamos conversando, pelo aquilo que eu venho conhecendo dele, pelas formas que ele tem me falado de esquema de jogo, daquilo que ele pensa, dá para se perceber que é um cara que conhece, certo? E principalmente, nas decisões que nós estamos tomando, que nós estamos conversando sobre atletas, em momento algum ele bateu o pé, exigiu contratação de ninguém. Pelo contrário, às vezes que ele trouxe alguns nomes para nós, foram para ser analisados, tanto por mim quanto o presidente. Se for do nosso acordo, se entrássemos no denominador comum, aí sim nós fecharíamos a contratação. Então isso já mostra um pouco de caráter, né? Isso já mostra um pouco daquilo que ele pensa, que é trabalhar em quê? Em conjunto e em sintonia. Isso é uma das coisas que eu tenho certeza que vai fazer um grande diferencial lá na frente. Beleza? Beleza, moçada? Valeu, Maral. Valeu, meus queridos.